Olá, amigos preparadores e sobrevivencialistas. Este é um vídeo bastante crítico, que é até difícil a gente estar falando aí com vocês. Que é um vídeo que nós vamos estar tratando sobre preparação para uma crise financeira. Isso mesmo. Vocês devem ter visto os diversos vídeos que postei recentemente sobre a questão de uma possível e eminente crise no ano de 2024. Está nos radares e nós precisamos realmente nos preparar. Para a gente entender as crises financeiras, antes de mais nada, vamos ver aí quais são os tipos de crises financeiras que nós podemos estar passando. Primeiro, uma crise financeira de curto prazo, até 6 meses mais ou menos. Geralmente essas crises são pessoais ou familiares, que podem ser ocasionadas pela perda de emprego, eventos climáticos e ambientais, enchentes, tempestades, problemas de saúde, entre outros. A verdade é que essas crises são muito localizadas em células familiares, certo? Mas eu sei, elas doem. Para as famílias que realmente estão com esse tipo de problema, é um problema muito sério. E realmente, hoje em dia, ficar sem um emprego é uma situação crítica, pois no horizonte a situação é crítica em relação a empregos. De médio prazo, geralmente vai até um ano. São crises setoriais, como crises do petróleo, crises em países, crises alimentícias ou climáticas, gerando problemas aí na questão de alimentos em algum país. Então, geralmente são realmente problemas de médio prazo. Nós podemos ser atingidos também por esse tipo de crise e realmente é bastante preocupante, pois aí a coisa começa a ficar mais séria para você. E o problema é que não é a sua família, é o global ao seu redor. O terceiro tipo de crise é o pior tipo de crise, que é as crises financeiras de longo prazo. Aqui a coisa é um pouco mais crítica. E os principais tipos de crise são as crises nos países, e como exemplo típico vamos citar a crise na Argentina e Venezuela, onde nós já temos anos e anos os problemas ocasionados por questões internas do país. A crise relacionadas à guerra, a questão que nós vemos hoje da Rússia e Ucrânia. O país da Ucrânia realmente está sofrendo bastante com essa situação da guerra, prejudicando toda a questão aí de alimentos, plantação e tudo mais, prejudicando o seu futuro econômico. E por último, uma recessão mundial, certo? Essa é sim a mais grave, a recessão mundial. E os sinais estão sendo dados de uma possível recessão mundial que já dão sinais de início nesse final de 2023 e o ano de 2024. Por causa disso, temos que ficar atentos. E quase todos os países são afetados pela questão de recessão. Quando falamos de recessão mundial, todo mundo é afetado. O preço dos alimentos sobem, as indústrias demitem, realmente é uma situação bastante crítica. Eu que trabalho com essa questão, realmente é uma situação bastante triste ver as empresas demitindo, fazendo todas as estratégias para reduzir custo e se manterem ativas no mercado. Então, prestem muita atenção em caso de uma recessão mundial. O que podemos fazer para se preparar melhor para uma crise financeira? Eu estou considerando o Brasil. Por causa disso, pode ser que em uma crise mais forte em termos mundiais, a situação se agrave ainda mais em relação ao que eu estou falando. Mas são 4 pontos que eu listei para você fazer para garantir, ou melhor, passar um tempo mais tranquilo
em uma questão de crise financeira. Claro que tudo isso vai depender de você poder estar se preparando nos itens que vou estar apresentando a seguir. Então vamos lá. Primeiro item, fazer um estoque de alimentos para um mínimo de 3 meses. Claro, isso quando estamos falando de curto prazo, mas de médio e longo prazo, esse estoque ele teria que ser bem maior. O ideal seria ter um estoque de tudo, mas não é possível, ou para a grande maioria não é possível. Por causa disso, o importante é você ir se preparando aos poucos. Mas 3 meses já é uma bandeira bastante legal para você começar. Segundo, esse item é o mais crítico na nossa realidade brasileira. Ou seja, fazer uma reserva financeira mínima para pagar suas contas para no mínimo de 3 meses. Sim, uma reserva. Eu sei que a gente vai segurar tudo, vai economizar em todas as frentes, mas é importante você ter uma reserva para pelo menos começar para que você possa pelo menos respirar e colocar a cabeça no lugar para achar uma solução para você. Terceiro, corte, reduza seus gastos ao máximo. Analise todas as suas contas, água, luz, telefone, net, etc. Aluguel, o que for, você precisa sobreviver. Então, faça um corte drástico das suas despesas. E quarto e último ponto, se brincar é um dos mais importantes em uma crise mais duradoura, mantenha a cabeça fria. Analise com frieza o seu posicionamento, analise com frieza a sua realidade e faça planejamentos para que você possa realmente sair e achar novas saídas para você e sua família. Uma crise financeira é momentânea. A verdade é que nós temos algumas situações. Se você riscar o S, vem a palavra crie, ou seja, de uma crise você tem que criar as suas saídas. Por causa disso, nós precisamos ter uma cabeça fria nesses momentos de crise. Então, os 4 pontos são: primeiro, fazer um estoque de alimentos; segundo, fazer uma reserva financeira; terceiro, fazer uma redução dos gastos; e quarto, ter uma cabeça fria. Uma crise financeira é algo sério e pode acontecer com todos. Por isso, seja um sobrevivente. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja um sobrevivente. Não importa a crise que vier. Valeu!